Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Rúbia Moraes e esse é o Papo de Arquiteta, o podcast mais famoso de Cuiabá e região. Por quê? Porque a gente fala de arquitetura, design e também sobre engenharia. E hoje, gente, eu tenho muita coisa legal para falar para vocês. Tanto para arquitetos, para os nossos clientes, para os nossos estudantes, né? E eu vou trazer hoje um assunto bem interessante, porque envolve método construtivo. E eu quero convidar aqui vocês a nos acompanharem do começo até o fim, porque nós vamos ter muito conteúdo, muita informação de qualidade e muita coisa técnica. Para você que é da área, que precisa acrescentar mais na sua profissão, para você que é estudante, para conhecer outros métodos construtivos, não só o tijolinho normal, concreto, mas também outras formas de construir. Eu estou aqui hoje com a MB Incorporadora, Carol Matos e Helder Barbosa. Sejam bem-vindos! Muito obrigado! Você que está assistindo aí, muito obrigado. Antes de mais nada, é um prazer para a gente estar aqui com vocês e espero que vocês gostem. Vamos falar um pouco de... Vai ser interessante, fica aí ligadinho. Muito obrigada pelo convite, desde já. Espero que a gente possa acrescentar bastante aí para a sua audiência. Que bom que vocês aceitaram esse desafio de estar com a gente, de desmistificar o universo do steel frame. Hoje o nosso assunto tem tudo a ver com o universo do steel frame. E essa galera aqui, gente, esse casal maravilhoso, eles são empreendedores, ela é arquiteta, ele é empresário, idealizador de um método construtivo, né, que todo mundo já conhece, mas que idealizou uma empresa, uma incorporadora na cidade de Chapada dos Guimarães. Exatamente. Uma das cidades mais lindas do Mato Grosso do Brasil. Exato. E por que Chapada, gente? Nós tínhamos as nossas funções aqui em Cuiabá e chegou uma hora que eu não gosto muito de calor, né? Então, assim, vamos mudar para lá e foi uma decisão que nós tomamos rapidamente. E foi muito interessante porque, assim, eu acordo lá todos os dias 18, 19 graus. Nossa, que luxo. A gente já tinha casa lá, a gente ia todo final de semana, né? Ficava no apartamento aqui e final de semana ia pra lá. E aí chegou um momento e falou, não tá dando mais não esse calor aqui. E a gente foi pra lá e graças a Deus abriram muitas portas, pelo menos os negócios e na qualidade de vida também, que é outra. Mas foi interessante a ida pra lá também, não só porque a gente já tinha casa, né? Mas a minha família também foi indo de um em um pra lá. Então... E a mãe e minha sogra que mora lá em Aracaju já comprou uma casa aqui, a irmã que já estava morando lá, a tia, então assim, reunimos a família em Chapada dos Guimarães. Para quem não conhece, Chapada dos Guimarães fica a 60 quilômetros de Cuiabá, e assim, ela fica mais ou menos 1.000 metros de altitude. Né? Cuiabá está, eu não sei quantos abaixo, mas falando no clima, né? Se aqui amanhece 30, lá amanhece 12, 15. É uma diferença comprovada por mim, não cientificamente, mas de... Você é prova disso. A prova viva, de 10 graus. 10 graus de diferença, assim, que dá uma diferença absurda, assim, né? A qualidade de vida lá é outra, né? Você pode andar tranquilamente, segurança, clima, tudo. E a senhorita Carol, como arquiteta que é, então, começou a entender que esse clima maravilhoso seria propício para outras coisas também, não é verdade? Exatamente. O mercado de Chapada, graças a Deus, está crescendo bastante, né? Então, está surgindo bastante condomínios novos lá. E a minha especialidade na arquitetura são casas, né? Então nem é comercial, nada disso. Eu faço mais casas. Residenciais de alto padrão. Exato. Residencial. E desde o projeto arquitetônico até interiores, ambientação, tudo, né? E aí com a vinda desses condomínios pra lá, que estourou com a chegada do Florais primeiro, né? Carol Matos, arquitetura de alto padrão. Adorei. Então, aí com a vinda do primeiro que chegou foi a da Ginca, né? Florais Chapada. E aí logo depois surgiram mais condomínios, aí tem mais ou menos uns 7, né? 7. De médio alto padrão que tá sendo lançado lá. Então, graças a Deus, as coisas estão dando muito bem lá, indo muito bem. Eu creio que a beleza de Chapada cria cenários incríveis para os projetos. Os condomínios, por exemplo, eu lembro do Jamacá, que é um dos mais antigos, tem vistas lindas, áreas verdes enormes, imensas. Então essa atmosfera toda te inspira para fazer muita coisa linda, né? Nossa, muito linda. Eu, inclusive, em um dos condomínios lá no Vale da Serra,
fiz um projeto que tem um terraço que aproveita o pôr do sol, e é um dos pôr do sol mais bonitos lá de Chapada. Exatamente. E uma coisa interessante frisar aqui para a tua audiência, que projetos em Chapada, foi até bom nós mudarmos para lá e decidirmos abrir as nossas empresas lá, porque assim, Chapada tem 2 estações muito bem definidas para nós. A estação da poeira e a estação da umidade. Ou seja, foi muito bom. Então, assim, os projetos que nós estamos desenvolvendo lá muito característico para aquela situação ou para aquelas mínimas situações que nós colocamos, que nós sentimos na pele lá. As peculiaridades do clima, da cidade, né? O que pede, o que não pede, porque até os materiais a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Exatamente. Uma das coisas também que é histórico é a falta de mão de obra qualificada, né? Exatamente. Perfeitamente. Acho que em todo lugar, mas principalmente cidades pequenas, é pior ainda. Cuiabá é difícil. Nós temos as cidades da Baixada Cuiabana. Depois nós temos o interior, que no Nortão ainda consegue manter um padrão de qualidade. A região sul mais da Baixada Cuiabana, né, Chapada, Livramento, Poconé, nós temos um histórico de falta de mão de obra qualificada para esse tipo de projetos mais complexos. E eu vejo aí, então, a MB Incorporadora trazendo essas soluções, certo? Exatamente, porque o steel frame ele precisa necessariamente de uma mão de obra qualificada, especializada naquele processo. Não me perdoem aí, obviamente, aqueles que fazem, né, o trabalho de alvenaria, os pedreiros, enfim. No convencional, né? Mas o steel frame ele precisa necessariamente de uma mão de obra, de um profissional que ele é treinado especificamente para isso. Então, vamos lá. Então, nós temos... Deixa eu colocar uma linha do tempo para a gente entender. Então, Carol, arquiteta, Helder, empreendedor, foram para a Chapada, enxergaram uma oportunidade de ter um mercado ali que estava sendo pouco explorado e, ao mesmo tempo, trouxeram uma tecnologia diferente para a construção na região. Perfeitamente. Que foi o steel frame. E eu pergunto assim, uma pergunta básica, né? Para a gente entender e até explicar para as pessoas que estão em casa assistindo ou ouvindo. Por que o steel frame não convencional na hora de escolher os empreendimentos? Até estava comentando aqui nos bastidores, o mercado mudou muito. Então, se faz necessário a busca de novos métodos, novas tecnologias, enfim, tudo que vai agregar e trazer solução, rapidez. Então, nós vamos falar um pouco mais ainda das vantagens do steel frame em comparação com outras técnicas, mas a minha viagem para os Estados Unidos, ela não foi em vão. Foi além de para curtir, foi para vislumbrar alguma coisa nesse sentido. Fazer uma pesquisa também. Exatamente, porque assim, grande parte dos imóveis, nos Estados Unidos, ou ele é feito de madeira, wood frame, ou de steel frame, né? Sim. Então, assim, aproveitando que Cuiabá, Mato Grosso, né, ou Chapada, são 2 cidades, dependendo do dia, do tempo, muito quente, você tem uma diminuição muito grande, uma das características, das vantagens, tem uma diminuição. Então, assim, nós buscamos tecnologias novas para atender e dar solução para o cliente nosso. Eu acho que a primeira delas, a gente começou a conversar aqui, é a mão de obra. Então, essa mão de obra, ela vem especializada, vem de fora, é do Paraguai, o pessoal vem uma equipe. Temos equipe, né? Porque a incorporação, ela trata de trazer parceiros profissionais que solucionem as dores do cliente dentro de uma obra. Então, nós temos como parceiro oficial a Forsteel Construtora, que é lá de Curitiba, que já fez obra no Brasil e no mundo. Então, quando existe uma necessidade, essa equipe de Curitiba vem para Cuiabá e, dependendo da quantidade de obras, trazemos equipe, inclusive, da Argentina e do Uruguai. Exatamente. Então, a mão de obra a gente já tem, ela vem de acordo com a demanda, não é uma dificuldade que a gente tem nesse sentido. Tempo, né, que o steel frame é metade do tempo, então se uma obra convencional de alvenaria a gente demora 1 ano e meio, no steel você consegue fazer em 8 meses a mesma casa. Gente, ok. A gente gasta mais tempo projetando, porque daí o projeto precisa ser mais detalhado,
Só que como a gente já costuma a trabalhar, né, por exemplo, com as casas de alto padrão, já é um projeto Já tem um detalhado. método bem definido. Isso. Então, isso aí nem é uma preocupação para nós, vamos dizer assim, né? Porque a gente já faz tudo isso antes. Então, a gente se preocupa mais na parte do projeto arquitetônico, porque precisa especificar tudo antes, onde vai ser cada um dos pontos elétricos, hidráulicos, e aí a gente manda isso para a fábrica e já vem os perfis todos cortadinhos, onde vai ser passado cada hidráulica, elétrica, tudo certinho. Então, é bem mais fácil. Eu gosto muito mais de trabalhar um com o processo estilo totalmente industrializado. do que com a alvenaria. É muito menos dor de cabeça. E como é que vocês conseguem trazer um cliente, explicar para ele que não vai ser de tijolo maciço a casa dele? Que eu acho que é isso que é mais difícil, você convencer um cliente a construir nesse método. Como é que funciona esse convencimento? Quando nós tratamos de uma quebra cultural, A barreira maior é essa. A barreira maior é essa, que está incrustado na cabeça No brasileiro, No porque tem que ter brasileiro, por si maciço só. ali. Só para você ter ideia, o coisa steel macia. framing chegou no Brasil na década de 90. Ele é de 1930. Vou até deixar para vocês aí depois. O primeiro protótipo chegou em 1933 na feira imobiliária lá de Chicago. Inclusive, ela está em pé até hoje. Olha, ó. É resistente. Dá um Google aí, gente. Aí, para o cliente voltando, o que acontece? Quando nós começamos a falar dos benefícios, e principalmente a quem está buscando construir uma casa de alto padrão, certamente já viajou, certamente já tem uma cultura já mais diferenciada, uma experiência fora do Brasil. Porque, Europa, Canadá, Estados Unidos, Japão, todos constroem... Países desenvolvidos. Exatamente, porque precisa de uma velocidade construtiva para diminuir o déficit habitacional. Então, assim, quando você começa a falar a parte de sustentabilidade, outro ponto, quando começa a falar sobre ganho de tempo, ganho de espaço, conforto termoacústico, então o tempo, você consegue fazer o cliente entender que é realmente a melhor opção. E custo? O cliente também gosta do custo. Nós estamos falando em obras de alto padrão. Certo. Alto padrão, nós trabalhamos geralmente, dependendo da situação, pelo CUB. O CUB hoje, em 2023, em alto padrão, está 3.736, se não me engano. Aquele CUB básico, né? Porque você não está incluso vários Isso, itens. só para isso. Pode acabar em 5.000, 6.000 reais. Serve como base. Então, assim, nessa finalidade, uma obra de alto padrão acabada, ela vai ser menor ou igual à alvenaria. Porque assim, o que não é o alto padrão, né? O que é caro não é o painel, se é alvenaria ou se é steel frame, é o acabamento. Exatamente. Perfeitamente. E o que isso que eu explico para os clientes. E um dos pontos interessantes como benefício do steel frame é o seguinte: você já fez muitas casas, graças a Deus, e então o pessoal que está acompanhando a gente tem que entender o seguinte: para passar a fiação, para passar a tubulação na alvenaria, você tem que subir e tem que vir recortando. Nisso você demora questão de tempo e questão de desperdício. Você vai quebrando ali. Só um dado rapidinho: a cada 4 casas construídas, em desperdício você constrói uma. E no estilo a gente não tem desperdício nenhum, né? Zero. Zero, pronto, porque cortado. Isso. É uma conformação a frio. Então, ele, através da bobina, passa pela perfiladeira, a parte computadorizada vai identificar e separar todas as seções para você dentro da sua casa. Então, a sua casa vem em carreta, através do caderno de montagem, vai montando seção por seção, montante por montante, subindo, travando e fazendo fechamento interno e fechamento externo. Quanto tempo demora uma casa de 300 metros para ser levantada a estrutura, amor? 300 metros em torno de 30 dias. Vamos falar do convencional. Né? Então, por isso que a gente fala, o estilo. Como vocês fazem o piso, tipo, sobrado? Você tem o radier é a fundação, geralmente se usa no steel frame, que é uma grande laje de piso, vamos dizer assim, né? E o segundo pavimento, vocês fazem também no concreto ou vocês fazem com os próprios steel frame? Dá para fazer no concreto, dá para fazer mista e dá para utilizar o ultraboard. O ultraboard é uma placa cimentícia com um miolo de EPS
e depois placa cimentícia de novo. Além de ser leve, ela é muito mais durável e muito mais resistente do que o Masterboard. Então, dependendo do projeto, que isso tem que ficar bem claro, que o steel frame é muito... Adaptável. Versátil, pronto. Uma versatilidade. A versatilidade muito grande, você consegue fazer qualquer tipo de obra. Vãos livres muito maiores, sabe? E a Carol vai explicar melhor sobre isso, mas você consegue fazer a laje, tanto, né, dependendo da situação do projeto, dessa maneira. Perfeito. Eu acrescentaria que você perguntou sobre como que a gente faz para convencer o cliente, explicar, né? Primeiro de tudo é mostrar conhecimento, né? E um outro ponto também, o tempo pega muito, porque hoje em dia a gente sabe que tempo é dinheiro, Time is né? Mais money. tempo, é mais tempo de mão de obra que você está ali pagando, é mais tempo que você está pagando o condomínio do terreno e não está usando. Terreno de apoio, às vezes tem que pagar. Exatamente. Sustentando uma outra casa enquanto a sua casa está sendo Caçamba, que você construída. vê todo mês ali. Não tem caçamba, tá? Né? Exatamente. Tudo isso é custo. Você E falou aí que não tem diminui resíduo, e né? convence. Exatamente. Então, assim, se ele realmente tiver uma mente mais aberta, e que aqueles que não têm realmente, nós trabalhamos duro e convencemos. Se você levar... Isso que eu ia falar, temos. gente. Pronto. Nós fizemos, inclusive, lá no Vale da Serra, uma estratégia de marketing muito interessante que tem surtido resultado. Nós levantamos essa casa de steel frame e deixamos na estrutura metálica. No esqueleto. No esqueleto. Então, assim, nós colocamos... Você está percebendo que nessa época está chovendo bastante. Então, propositadamente, nós colocamos o esqueleto lá para as pessoas verem. Agora nós fechamos a parte que tem neste projeto tem uma capelinha que ficou linda, nós fechamos a parte externa e cobrimos com telhado shingle, que fica muito bonito. Aquele é muito bonito. É aquela telha americana chapadinha, gente, Isso. que vocês veem nos filmes. Então, ela se chama telha no estilo shingle e você já tem no Brasil, para quem gosta de especificar, tá aí. Exatamente. Perfeitamente. Né? Que nas casas no modelo neoclássico americano usa bastante, né? Fica lindo. Inclusive, o steel frame aceita qualquer tipo de projeto, desde o moderno, contemporâneo, esse estilo americano, né? Neoclássico, não tem limitação. Muita versatilidade. Exatamente. Então. Não tem uma limitação na hora de projetar. Acho que é a grande barreira mesmo, porque não pegou ainda, mas vai pegar, tá pegando já, na verdade, né? É a questão do conhecimento. Então, por isso que a gente está aqui hoje também para trazer essa informação, né, para as pessoas, para que elas possam conhecer e ter a opção de escolher também, né, o que elas preferem. Tá vendo? Engenheiros, arquitetos, estudantes de arquitetura, engenharia e design, assistam, porque a partir daqui vocês vão ter uma nova concepção. E o que eu via no passado era o steel frame mal executado. Esse é o único problema que eu diria do estilo, né? Que é a questão de quem começou lá atrás talvez não dominava, não dominava a técnica, é isso? O método. E aí, isso também é uma coisa que a gente se preocupa muito dentro da MB e também dentro do escritório Carol Matos, de ter bons fornecedores. Eu acho que a grande chave do sucesso tudo, né? de qualquer de obra fato. são os bons fornecedores, né? Então a gente sempre se preocupa em ter parceiros que se preocupam com pós-obra. E aí a Foresteel, que executa a construção do steel pra gente, eles são bem rigorosos nesse sentido. E aqui em Cuiabá eles corrigem todos que fizeram errado. Então, assim, os projetos que você pode ouvir falar... Eles é que estão salvando essa galera. Exatamente. A vinda da construtora Foresteel foi exatamente para corrigir situações pontuais deste passado que você comentou. Porque as pessoas às vezes pegavam lá, fez uma viagem, um curioso, vai lá, copia o método de trás. Não é O isso. steel frame, infelizmente, não é para amador. Também acredito. Porque ele é uma obra totalmente qualificada. eu vejo desde assim, na época da fase do projeto, porque eu sempre prevê tudo antes. Ele não aceita o improviso, Remendo, remendo. puxadinho, não aceita não. Porque é uma forma, né, industrial de construção. E eu sempre bato na tecla, né? Olha o nosso, assim, é chato eu repetir, mas vamos lá. O carro evoluiu, o celular evoluiu, a tua pele, o cabelo. E aí você continua construindo tijolo, com cimento. Perfeitamente. É isso
O Brasil fala assim, na época, são formadas há 16 anos. 16 anos. E lá atrás já falava assim, nosso método construtivo está atrasado 50 anos. Já estava na época. Na época. E eu continuo, assim, a maioria eu tenho uma casa hoje no método construtivo diferente, que não é o steel frame, mas é um método também ecológico, inteligente, com cronograma mais rápido. Mas um universo de 30, 40 imóveis que você está projetando, edificando, construindo, é nesse método. Para você ver que quanto de mercado vocês têm ainda a alcançar através da tecnologia. Exatamente. A nossa grande barreira, ela tem se existido, obviamente, como qualquer mudança. Qualquer mudança, a pessoa vai assustar, vai ter dúvidas. Exatamente, mas assim... Vai duvidar. Mas é uma alegria quando a pessoa realmente nos procura, nos dá essa abertura para explicar. Porque além do que, o steel frame, ele tem fidelidade orçamentária. Fidelidade orçamentária. Esse que é o grande ponto. E aí é que conquista muita gente, né? Porque você do controle ponta a ponta não é fácil. No método construtivo convencional, isso é impossível. Tá impossível ultimamente. Ô patrão! Com o aumento dos preços, faltou né? Cimento. Ô patrão, faltou cimento aí. Tem como o senhor mandar mais umas 10 bolsas? Isso vai virar um corte. Isso acontece no steel frame, gente? Não tem como. Esquece. Tem o valor como. que você receber no início é o mesmo. Porque assim, dentro da incorporação, nós trabalhamos, cliente, nós vamos disponibilizar aqui para você arquiteta, engenheiro, construtora e tudo que vier depois de fornecedor. O trabalho da arquiteta e da engenharia, ele é muito, mas muito importante. Por quê? O que for definido aqui, de tudo, entre espaço físico, projeto arquitetônico, instalações elétricas e hidráulicas, instalações de automação, se vai ter elevador, que pode ter elevador também, ar-condicionado central ou VRF, não importa. Vai sim, beleza? É isso mesmo? Tem certeza? Olha. Ok, aprovado, assina aqui. Aprovou, vai para produção. Vai para a fábrica, em 45 dias a sua casa chega de carreta para cá para ser construída. Mas ainda assim, aí as pessoas vão pensar, nossa, mas e aí se eu mudar de ideia? Tem como mudar? Tem. Só, se for uma mudança de, por exemplo, vou aumentar um ambiente, a gente vai precisar da construtora. Vamos tirar essa parede. A construtora, a engenharia vai refazer o cálculo, né, de onde vai ser distribuída aquela carga, e aí eles vão vir, vão fazer manutenção, construir o que precisa ser construído, adicionar. E não tem problema. Isso não é recomendável. Mas isso não é recomendável, gente. Nem na alvenaria. As pessoas não entendem isso. Não é pra ficar começando a quebrar parede pra lá e pra cá. E aí, muitas pessoas falam, mas se eu quiser depois quebrar uma parede, tudo bem, chame um técnico, fazer uma avaliação e aquela parede vai ser, então, alterada, removida de uma forma profissional. Porque as pessoas acham que porque é alvenaria, pode ir lá e começar a quebrar tudo. Gente, cuidado com isso. Né? Tem muita casa que cai aí porque você está quebrando parede, esquece, tem viga, pilar. Às vezes não tem viga e pilar, e a parede está segurando a parede o telhado. Né? Que é o estrutural. Exatamente. E aí... Qual o problema de você ter um método, então, que também te permite a mesma coisa? Te permite alterar um layout, ampliar, fazer uma reforma em segundo momento, porque as famílias vão crescendo. Exato. O estilo de vida muda, as pessoas mudam, né, de uma forma geral. Então, isso tudo é cíclico, então você tem que estar preparado. Então, quando você tem a facilidade de manutenção, aconteceu qualquer tipo de problema, você faz o recorte desse drywall, né, na parte interna, fez ali a manutenção, o mesmo recorte que você fez, você coloca, passa gesso ali. Em 2 dias a manutenção tá pronta. Agora, se fosse numa alvenaria, até você quebrar, trocar o cano, deixar a massa secar, pintar de novo, fazer o acabamento. É mais de uma semana. E o sujeiro, o estresse, e tanta gente que entra e sai de casa. Mão de obra, tudo isso. Vocês estão vendo? Eu quero, então, conhecer, vou lá em Chapado, tirar um será um prazer. Quero ir lá, vou colocar no Instagram muita coisa, muito conteúdo para quem tem vontade
de conhecer e de construir no método. Eu tenho clientes que ficam, eu não gosto, não quero construir, quero comprar pronto, porque tem trauma de obra, tem medo de Dá obra. dor de cabeça, né? Dor de cabeça. Voltando, eu lembrei de um ponto muito importante lá. E você me perguntou por que o steel frame, né? Eu tive uma dor de cabeça, uma experiência péssima em relação à construção. Então, por isso que eu quis trazer algo realmente eficaz, tanto para quem quer construir para morar, construir para vender, investir. Isso é muito ponto. O outro ponto importante que não vamos conversar em relação ao investimento. Então, por isso que eu trouxe algo assim, rápido, eficaz, que não desse dor de cabeça, seguro que eu contratasse uma construtora para fazer isso, entendeu? E você tem um perfil que a gente olha, você já viu o perfil pessoal, ele quer ter o controle do ponto a ponto. Ele quer saber quando ele vai começar, quando ele vai gastar do começo até o fim. Isso. E no método convencional, isso fica muito solto. É muito difícil você conseguir coordenar tudo, né? Do começo ao fim. Porque você depende de várias variáveis, né? Sim. De vários prestadores de serviço, de vários tipos de acabamento, enfim. Tudo isso atrasa um pouco, né? Um projeto e já no estilo a gente não tem essa dificuldade. Nós calculamos assim, com todos os fornecedores antes, com todos os esquadria, né? Tudo. Uma casa de 350 metros quadrados, ela pronta e acabada em 6 a 8 meses. A pessoa já morando lá na casa, entendeu? Uau. Já com tudo pronto. Já morando. com tudo pronto. Não é assim, entrega e ainda vai fazer os móveis, não. Não tem como. Habitando. Porque essa é a grande sacada da incorporadora, porque ele pensa... porque eu gosto muito de servir, né? Eu gosto muito de preocupar com os detalhes, preocupar com qualquer situação que faça com que eu solucione as dores, os problemas para o cliente. Então, quem tem que ter a dor de cabeça sou eu. Você se coloca no lugar do cliente para resolver aquele problema. Exatamente. E é isso que falta no mercado hoje, né? Exatamente. Assim, pessoas que entendem isso. Uhum. Você já passou por isso. Exato. Já passei muito, viu? Meu Deus do céu. Só pra você ter uma ideia, a nossa casa de Chapada que a gente mora hoje, eu ainda não era casada, não conhecia ele, mas ele demorou 9 anos pra terminar por causa de mão de obra. 9 anos. 9 anos. Meu Deus. A gente tá desenvolvendo o projeto da nossa próxima casa, mas foi uma experiência que foi boa, porque agora você tem esse Exato, porque o que eu acredito... A gente não tem que tirar, né, as coisas boas. O que eu acredito de fato que nada é por acaso, né? Nós tivemos essas experiências todas para que chegarmos em um momento e dizer assim, não, eu quero fazer tudo diferente para que meu cliente não sofra essa situação toda. Eu tenho uma dúvida aqui. Eu tenho uma dúvida. É assim, por exemplo, muitos arquitetos ainda não projetam nesse método ou não incentivam ou por falta de conhecimento, de conhecer o método. Principalmente os mais recém-formados, sem ter segurança. Vocês têm alguma coisa, pensam nesse profissional que precisa ter acesso à tecnologia, capacitação, qualificação? Você vai ter que contar um spoiler agora, meu amor, Será? do que a gente está preparando. Câmera da verdade. Ó, é tu. Então, em primeiríssima mão, para você que está aí nos assistindo e nos escutando, em breve, um pequeno spoiler, tá? Em breve faremos um evento específico para arquitetos e também a parte de corretores de imóveis para apresentar o steel framing e como o steel framing pode estar intimamente ligado com o alto padrão, com o luxo. Então, em breve, colocaremos aqui nas redes sociais de vocês aqui. Vamos divulgar isso. Porque então faço questão do convite e a primeira pessoa a ser convidada está aqui na nossa frente. Essa senhoria. Essa apresentadora que vos fala. Com ele quer tomar meu emprego, gente. Olha a voz desse homem. Fala com a câmera, chama a câmera, fala perto.
Olha, estou preocupada, mas Ele seduz a audiência nesse. O bom da incorporação é essa. O network ele faz. Então, se precisar, eu amplio. Eu não quero tomar o lugar de ninguém, senhoras e senhores. Eu quero somar com todo mundo para trazer para você, cliente, o melhor que a tecnologia, o melhor que os processos construtivos atuais vão fazer para você. Então, seja bem-vindo aí ao mundo do steel frame, do alto padrão. E estamos aqui à disposição de vocês. As nossas redes sociais estarão aí, nossos telefones. E eu vou tomar mais uma que eu empolguei aqui. Perfeita. Gente, ele é um ótimo vendedor, mas eu acho que vender um produto como esse é fácil, né? Igual você vender Ferrari, Toyota, você só entrega pedido, assim, ó. Você não vende, você entrega e faz pedido. E outra pergunta, eu queria perguntar assim, eu tô preocupada com Carol. Gente, como que foi para ela... Assim, eu acho que hoje você não quer mais construir nada convencional. Só e se o cliente me cede muito? E se o cliente pedir muito, você eu faço. Explica um lado, explica o outro. Eu explico o lado. Aí eu vou te falar uma coisa. Às vezes, assim, uma barreira, por exemplo, que eu encontro no meu trabalho, vamos dizer assim, né? Quando a gente passa o orçamento de uma obra de steel frame, a gente já está passando, existem etapas, né? A gente pode entregar a casa até a obra cinza, que a gente disse que seria, vamos dizer assim, até a massa corrida, que até é a obra cinza. Ou pode entregar com todos os acabamentos, certo? Então, por exemplo, a gente manda lá o orçamento pro cliente. E aí ele assusta a hora que ele vê, porque ele compra em etapas, de pouquinho em pouquinho. E ele não percebe que ao final vai dar muito mais caro por conta dessa variação de preço. E aí, o que eu falo assim, né? Quando o cliente insiste muito, é quando ele não consegue entender isso. Que ele se assustou ali com o preço. Porque ele está buscando preço, ele está buscando uma coisa imediata. Preço e valor são coisas completamente busca uma coisa imediata. Ele não vê que a casa, ela é algo duradouro. Que ela vai, com o passar dos anos, necessitando de manutenção, necessitando de reformas e tudo mais. Então, assim... Cuidados... constante. A obra para quem não está acostumado, a obra em steel frame, ela tem um valor agregado que vai se pagar rapidamente com o tempo. Tem que entender um pouco disso aí, tem que ter a cabeça aberta para isso, né? Entender essa questão do dinheiro, do custo, como que funciona, que é um longo prazo, médio prazo, vamos dizer assim, um ganho a médio prazo, porque no primeiro momento você vai falar, não, mas parece que é mais caro que... Sabe o que é isso? Mas não é. Sabe o que eu vejo nesses métodos? Como eu construí a casa de um método parecido com o steel frame. Como o cronograma é mais enxuto, o cliente não está apto, às vezes, a entender que tudo é muito mais rápido. Então, as escolhas, os investimentos são muito mais rápidos. Então, ele quer uma obra mais rápida, mas ele não está preparado, às vezes, para as escolhas tão rápidas. É fast. Você está hoje projetando, semana que vem, você já está escolhendo os acabamentos. Exatamente. Mês que vem, você tem que definir os móveis. Então, no método que eu trabalhei, que não é o steel frame, gente, mas que é parecido, e também tinha um cronograma mais rápido, eu senti essa dificuldade de mostrar para o nosso cliente. Até nós, profissionais, não estávamos preparados para tanta velocidade, porque a gente está acostumado com o projeto convencional. Você escolhe, toda a morosidade, né? Você faz o projeto de arquitetura, vai para o engenheiro, começa a obra, aí você começa a fundação. No terceiro mês, você levantando tijolo, as paredes. Daqui a 6 meses, terminou a laje, começando o segundo piso. Então, assim, quando você vê, o cliente tem esse espaço todo para ir construindo com a gente os conceitos. Então, por isso que o legal do método também seria pensar num projeto, você trabalhar mais tempo no projeto, como você disse antes, e depois ir para a obra. Então, no projeto, você já define tudo, inclusive interiores. Isso, já define tudo. Até as cortinas vão ser usadas, tudo. Absolutamente tudo, porque assim, dependendo do acabamento, e inclusive o steel frame, ele aceita qualquer tipo de acabamento interno e externo, o que vai acontecer é o seguinte, você tem que fazer essa previsão. Porque se for uma pedra natural, você tem que fazer o trabalho de cálculos de engenharia para aceitar e preparar. Mesmo, vamos lá, apesar que um dos fechamentos que chama OSB aguenta por ponto 50 quilos por ponto, mas mesmo assim você tem que preparar toda a estrutura
Então é um processo muito delicado, cuidadoso e que para a parte de execução é muito mais rápido, muito rápido. Eu acho maravilhoso, porque eu já consigo definir tudo antes. Então, eu já preparo um cronograma inteirinho, sento com o cliente e falo, hoje a gente vai decidir o seu quarto. Depois de preparar a planta, né, que é a primeira etapa, já começou hoje, a gente vai decidir o seu quarto. Me fala o que você quer saber, faz um bom briefing, o que você tem vontade de ter, o que não tem, pra gente já ir definindo tudo isso. Fala todos os sonhos, agora é a hora, né? Quero frigobar no meu quarto, quero Tudo, televisão, exato. quero... eu não vou trabalhar no quarto, quero um outro ambiente para ter Então, um se negócio, imagina tudo. agora se imagine dentro da sua casa, me fala o que você tem vontade de ter, né? E aí a gente vai, desenvolve esse projeto e aí manda tudo antes, né? Aí vem o investimento, porque o investimento também tem que ser fast, Exato. né? O desembolso do cliente é muito mais rápido. Então, ele está comprando a casa, está colocando os móveis. Uhum. E é essa timeline aí que as pessoas às vezes se assustam. Se assustam. Porque o volume de investimento é muito grande em 6 meses, em um ano. Legal. Porque- Você ganha. E tem gente que fica 3 anos construindo, né? Tem, exatamente. E, gente, 3 anos construindo não dá, tá? Não dá. É Vocês não muito precisam bom, passar gente. 3 anos construindo. Vocês podem fazer tudo em um ano. Faz em um ano, rapidinho o seu frame. Sabe aquela coisa assim de começar a obra em janeiro e mudar no Natal? Realmente com o Sphere Frame, eu creio A que gente sim. usa muito isso. Ó, nós não combinamos isso, viu? Tá vendo? É verdade. É uma das nossas falas de convencimento, exatamente. Ó, você fechando agora, eu vou te fazer o cálculo aqui. Natal, você está comemorando Natal lá na sua casa. Então, Exatamente. é rápido isso. E aí, não vale a pena? Olha só. Pois é, sabe? Gente, porque eu tô cansada de falar assim, Natal, não garanto. Não. Imagina, eu não sou uma construtora, eu sou apenas uma arquiteta, uma pessoa envolvida num processo tão complexo. No sistema convencional, você tem muitas situações. Muitas. E que no final você não consegue prometer os prazos. Porque foge de controle de você. Não. né? Exatamente. Depende. Nós temos o ideal. Mas o real, o que está acontecendo, o que vai acontecer, a gente não consegue. Então, quanto mais métodos construtivos nós tivermos com tecnologia, bem pensados, com briefing bem feito, você planejando tudo previamente, você consegue atingir esse objetivo, que é a entrega no prazo. Porque no final sempre serão pessoas. E as pessoas das quais nós buscamos são os clientes. Então, tudo que pudermos trazer de novidade, de solução, para a gente vai ser muito bom, muito importante. Então, não precisa ser necessariamente o steel frame. Nós estamos falando sobre o steel frame porque realmente a gente defende e acredita muito nesse método. Só que pode ser o EPS, por exemplo, pode ser qualquer coisa, mas que abra a cabeça, tenha uma visão muito mais macro do que existe no mercado em relação aos métodos construtivos. Né? Porque assim, você pode economizar, você pode ser aquela pessoa, aquele cliente que está ajudando o planeta em relação à sustentabilidade, você vai ter uma mão de obra muito qualificada, você vai ter fidelidade orçamentária. Então, assim, são vários fatores que não só o steel frame, né? Mas assim, que tirando do método convencional, nós queremos apresentar para os clientes e isso é vantajoso. E eu quero que vocês falem sobre segurança. Por que as pessoas têm medo da segurança? E falam assim, eu vou bater na parede, a parede vai quebrar. Isso né? As pessoas perguntam isso. A minha pergunta aqui é a pergunta do curioso. Porque ele, mas a parede parece frágil. Como vocês conseguem explicar isso e tirar isso, né, do mito? Quebrar esse mito? Primeira coisa que a gente fala, o cliente fala, vou bater na parede, vai ser oco, né? A gente fala, por acaso você anda batendo na parede todo Você dia fica batendo na parede da sua casa o dia inteiro? Você fica assim, ó. o dia inteiro desse jeito? Você fica o dia inteiro? Primeiro, não, né? Segundo, não é igual da história dos 3 porquinhos que o caboclo vai soprar lá, acabou. Não vai destruir, não é assim. É um processo totalmente... só para você ter ideia, que nós comentamos aqui. Esse método construtivo é utilizado no Japão, nos Estados Unidos, onde o clima é totalmente adverso ao que nós temos aqui. Ele é preparado para aguentar hurricanes, né, os furacões. Eles são... Inclusive, se você bater um YouTube ou na internet, um Google aí, coloca assim, diferença entre alvenaria e steel frame na comparação ali nos abalos sísmicos.
O Steel aguenta muito Ele mais. vai Você ter viu o que soma- aconteceu na Síria, né? O terremoto. Ah. Tudo alvenaria. Cara, Você vai ela ter, não você tem essa vai ter resistência mecânica, vamos dizer assim. Exatamente. Eu estava agora na Califórnia, em Nevada. Tô chique, né? Você vê? Estava agora em janeiro, eu fiquei em Reno, em Nevada, na casa de uma amiga minha, que é da Várzea Grande, mas mora lá. Ah, de chique. Michelle, um beijo. Michelle e Karine, que moram lá, são minhas amigas de infância. E as casas todas são steel frame. Eu peguei lá menos 16 graus. E o conforto térmico, sensacional, aquecimento, tudo funciona, mas as paredes, eu não bati em parede, não vi. Adorei a casa toda no carpete, já é um paradigma, carpete. Claro, pro clima frio, o pé direito um pouquinho mais baixo, e a casa, até tinha carpete na escada, então eu andava de pantufas. Fluff, né? Fluff, exatamente. Mas a cozinha embaixo, toda funcional, steel frame, janelinha, A casa inteira é assim. toda. Então, pra Chapada é frio. É frio, quando é frio Então, faz vocês frio. foram muito inteligentes. Porque lá, quando é frio, é insuportável. Eu já passei o frio de lascar e Chapada numa casa convencional. Se tá frio pro lado de fora, você vai ter um conforto térmico, né? Mais quente dentro da casa. Porque acontece o seguinte, tem que deixar bem claro. Na alvenaria, o tijolo ele é dissipador de frio, dissipador de calor, porque ele retém. Ele absorve a temperatura. Então passa tanto para. Exatamente, tanto o frio quanto o calor vai passando. Quem mora assim, gente, ó, um exemplo. Você mora numa casa que pega o sol da tarde em Cuiabá. O seu quarto. Eu já morei num apartamento que pegava o sol da tarde. A parede da minha cama, assim, pegava, tava quente, pegando fogo. 8 da noite. 8 da noite, pegando fogo. Porque ela absorveu o calor o dia E veio, foi inteiro. fazendo, irradiando. Foi irradiando calor pro ambiente. Exatamente. E no steel frame é exatamente o seguinte, ó. Tem o fechamento externo, vem a estrutura metálica e no meio da estrutura metálica, que é o aço galvanizado, que tem uma proteção muito grande. Você tem lã de vidro, lã de PET ou lã de rocha. São isolantes térmicos Isolantes eficientíssimos. E acústicos também. Inclusive sobre o termo acústico, né? Não é porque você bate na parede que você escuta o barulho que você vai ficar ouvindo as conversas dentro de casa. Porque como ela tem essas mantas, né? Que dissipam o som também, não só o calor, dissipa o som também. Então, é ótimo, gente. Invistam nesse método. Ela é uma ótima vendedora. Eu já quero fazer um projeto com a Carol. Carol, eu vou lá te visitar, eu quero um projeto virar cliente. Mas assim, eu acho interessante que as esquadrias também, elas têm um papel importante, né? Na questão do sucesso do isolamento térmico e do isolamento acústico. Principalmente acústico, né? É. O que vocês recomendam? Nesse quesito, nós recomendamos a de PVC. Porque ela tem, e com parede dupla de vidro. Porque por si só, ela já tem uma diminuição, a parede de steel frame já tem uma diminuição nesse decibéis. Né? Foi feito um estudo, diminui assim uns 15 a 20%, fechando a janela de PVC com vidro duplo, que é mais leve, inclusive, que é mais indicado. Mas óbvio que você pode utilizar de alumínio também. Aceita qualquer tipo de esquadria. A gente recomenda de PVC para manter a mesma linha, né? Se a gente já tá falando de conforto térmico, de acústico, a gente continua seguindo essa mesma linha. As esquadrias de PVC são melhores. Sem contar que a de PVC também tem um perfil mais fino. Então, um dos benefícios do steel frame é exatamente o ganho de área. Porque quanto que vai gerar uma parede de tijolo hoje? Vai gerar com 15, 20? 20 hoje. Até mais. Basicamente, ou até mais. Então, você consegue de 10 Qual a 12... Qual o tamanho da sua parede hoje? Acabada? Externa acabada. Acabada, não. Esse conta externa, fechamento externo, a parte de estrutura isolante e Você a entendeu, interna. Carol? Carol entendeu. É 18. É o arquiteto fala assim, qual que é a parede? A externa a gente tá 18. consegue fazer uns 18 e a interna, Bom. às vezes 12, 13. Ai, olha depende do só. revestimento Aí, ó, também. porque eu faço 20 tudo, porque na alvenaria é tudo. É o básico. Dependendo da situação, você consegue deixar 15 tudo. Não precisa de 15, eu preciso menos. Quanto menos Porque você tem um ganho de área. Porque se não tiver Paredes internas a gente consegue. uma parte de alvenaria, uma parte de revestimento fora, pedra, que vai aumentar esta parede, mas a parede estrutural que você está ali, você consegue o menor nível possível, que 10, 12.
Então você tem um ganho diário muito grande. Vou voltar aqui um pouquinho no PVC, gente, que é outro paradigma, né? As pessoas têm medo de esquadria de PVC. Pensam que é de plástico, que vai derreter, que vai amarelar. Esquece! Dá um Google aí nas esquadrias de PVC. São uma das melhores hoje que a gente tem. Por conta do acabamento. Eles, né? Como é o PVC, ele é moldável, então todas as dobras, os perfis, eles são vedados. Então, essa vedação, ela permite uma eficiência acústica muito superior a outros tipos de esquadria. Né? E o PVC hoje, você pode escolher as cores, modelos, não é só branca, tem preto, tem marrom, tem a cor da madeira, inclusive. Então você tem uma versatilidade no projeto gigante e não tenham medo das esquadrias de PVC. Quem vocês recomendam hoje? Nós temos fornecedores de PVC. Uma Casa Nova, a gente Casa Nova, gostamos bastante lá, alumínio e PVC. Também tem PVC, né? E o pessoal da Magrão também. Também começou a trabalhar com PVC agora esse ano, né? Exatamente. Inclusive, Magrão eles prometeram aí inaugurar um showroom novo em breve, novidades. Também vou trazê-los aqui, porque vão ter a linha de PVC mesmo forte agora, por conta dessas propriedades, os benefícios do PVC para a nossa região, em relação à acústica, né, principalmente. Por exemplo, quem mora em apartamento pode ser centro da cidade, quem mora em condomínio, tem aquele vizinho, né, que às vezes gosta tanto de música alta, você pode colocar esquadrias acústicas e você pode colocar internamente sem prejudicar a estética da fachada. Exatamente. Com certeza. Eu acho que, assim, a grande sacada, vamos dizer assim, para você ter um bom projeto que você consegue aproveitar tudo nele, você primeiro ser aberto. Tanto os profissionais serem abertos aos novos métodos, novos modelos, os novos produtos, né? Quanto o cliente também, que está contratando, ser aberto a essas novas possibilidades, porque tem muita novidade, tem coisa que é muito boa, só que as pessoas ainda não conhecem. E culturalmente falam, não vou porque não funciona, nunca ouvi falar muito, será que presta, não presta? Então, se abram para conhecer novos métodos, novos produtos, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Porque o emprego desses novos métodos, desses novos produtos, o que vai acontecer? Vai facilitar e vai chamar a atenção, se possível, você quiser vender a casa, por exemplo. Então, te dá uma valorização imobiliária muito grande também. Não só no steel frame, mas a pessoa, é de PVC? Já começa. Então, assim, são os detalhes que vão chamar a atenção. Bom fornecedor. Exatamente. Porque o alto padrão é exatamente isso, né? Você ter bons fornecedores que te atendam do início, faça a execução e te atendam principalmente no pós. Vocês têm um manual de manutenção que vocês entregam? Perfeitamente. Nós temos essa obrigação, de acordo com a lei da incorporação, a cuidar desse imóvel durante um período específico. Com a garantia? 5 anos. Depois ainda tem as manutenções preventivas. Exatamente. Porque eu reservo, inclusive, um valor, um fundo de manutenção. Se der qualquer tipo de problema estrutural, nós estamos lá para garantir que essa casa seja cada vez mais longínqua aí, né? Isso também passa uma segurança para o cliente, né? Ele tem tudo ali, tem o manual, tem a garantia, tem a gente ali a postos para qualquer problema que ele tenha. É como comprar um carro, né, Carol? Você tem um manual de revisão. De usuário, né? De revisão, exato. Que se você não fizer, você perde garantia. Então, assim, cada vez mais nós precisamos profissionalizar essa área. Não deixar isso solto, como as pessoas deixam. Estragou, chama o fulano de tal, chama o Zé Orelha lá para fazer. Esquece, né? Se você quer algo de valor, então você tem que investir em qualidade. Você precisa, então, ter fornecedores de qualidade. Além disso, junto com o manual do usuário, o manual do proprietário, igual você comentou que tem os carros aí, nós deixamos uma lista de todos os fornecedores que participaram conosco dessa obra e que eles terão todo o acesso também a eles, não só com a incorporadora, não só com a construtora, mas enfim, todos. Por exemplo, eu gosto muito da Fernando Pérez exatamente por isso, porque eles têm um pós-obra
maravilhoso. Eles cuidam de você, assim, veste a tua casa, além de vestir. Você... Olha só, depoimentos do coração aqui, Eu isso gosto não foi bastante. combinado. Gosto bastante, inclusive, de todas as nossas obras, nós estamos buscando, se o cliente aceitar, obviamente, colocar o Fernando. Hunter Douglas, né? Porque eu Isso. acho que são, assim, a Hunter Douglas é uma marca mundialmente famosa. Inclusive, estarei representando Mato Grosso em maio, lá na Croácia, pela Hunter Douglas. Tira fotos. Fotos, imagens, né? Exatamente. Imagens. Nós estaremos no livro de janelas, Perfeito. que é, até tem uma cópia do livro de janelas, eu nunca imaginei, sabe, Helder, estar no livro de janelas, que é uma publicação nacional dos melhores projetos do Brasil. Então, com a Hunter Douglas, por que Hunter Douglas? Não é, gente, eu não quero fazer propaganda não, mas preciso de coisas que resolvem meus problemas. Isso. Exatamente. Perfeito. Preciso de coisas, não quero fazer propaganda, não, eu quero resolver os meus problemas. O meu cliente tem uma área de gourmet maravilhosa, com grandes janelas, grandes portas, e nós temos um clima muito severo no calor. E aí eu tenho persianas rolôs com controle térmico, meninos, que vão diminuir a temperatura daquele ambiente e vão ajudar até a economizar no ar-condicionado, além do efeito visual. Porque a tela solar, por exemplo, que eu uso nos gourmets, ela tem um efeito de conforto no visual, porque você vai enxergar a parte externa sem aquele ofuscamento do sol. Dupla função, né? É como se você tivesse com óculos escuros. E aí, nessa hora que eu apresento para o meu cliente uma solução dessa, aonde eu posso, então, levar o meu projeto a um patamar de ter grandes vãos, grandes portas, deixar a luz entrar mais com controle total, isso me leva a ter uma possibilidade de projeto muito mais rica, muito mais interessante, de formatos, de soluções de layout, não é verdade? Exatamente. E maior conforto, né, para o cliente. Então, ele vai aproveitar o melhor daquele ambiente, né? Porque a gente, assim, eu fiz faculdade aqui em Cuiabá, na FMT. E desde sempre a gente buscava soluções para amenizar o nosso calor. E desde lá de trás, fornecedores que pudessem promover o conforto térmico, acústico das edificações é uma prioridade nos nossos projetos. Porque não adianta eu projetar uma coisa linda se eu não tiver especificar algo e se não tiver aquela pessoa, aquele fornecedor para dar a solução prática para mim, para a gente. Então a gente começou a implantar isso nos projetos e você vai ver que faz a diferença. Te dá liberdade para projetar. E eu estarei lá em maio na Croácia, no evento nacional da Hunter Douglas. Tem os eventos nacionais para arquitetos que atingiram pontuações nacionais e estaremos lá na premiação internacional, que é, assim, para mim, um ápice da minha profissão. Muito merecido, inclusive. Parabéns para você. Muito obrigada. Nos represente aí no nosso estado, no nosso país, né? Isso é muito bom. E assim, estarei lá ao lado de grandes profissionais do Rio, São Paulo, região sul, região aqui do Centro-Oeste, são 4 profissionais, 4. Acho que são 2 de Goiânia, um no Mato Grosso do Sul e um no Mato Grosso. E é interessante participar disso, porque você vê que você está no caminho certo. Exatamente. A gente está trabalhando ter o todos os reconhecimento, dias. não tem nada melhor, né? Você vê seu trabalho gerando frutos, né? E ganhando reconhecimento até fora do Brasil. Então, Pois meus é. parabéns. Muito obrigada, querida Carol. E assim, o que eu queria encerrar nosso podcast hoje perguntando assim, bom, eu sou um afegão médio, cidadão comum, não sou arquiteto, sou um cliente. Quero construir na Chapada, tenho um sonho, gente, todo mundo aqui em Cuiabá tem um sonho de ter uma casa na Chapada. Ou tem, assim, um amigo que tem uma casa na Chapada. Nos procure, Me chame. me chame. Como é que faz para encontrar a Carol, o Helder lá? Tem mídias sociais? Instagram? Com certeza. O meu Instagram é arque.carolmatos. No Instagram, YouTube Aqui, ó. também. Agora a gente tá... começamos o canal tem 2 semanas, né? Estamos aí querendo mostrar um pouco mais de estilo, um pouco mais de como os projetos lá em Chapada, as peculiaridades. Agora saiu. Bom, saiu. Da cidade, né? Que é o clima mais úmido, o clima seco. Que nem o Helder falou, né? Tem 2 estações lá. Bem definidas. Eu acho que é fumaça e chuva. Não é poeira e chuva. Não sei. É que a fumaça não chega lá. Não chega sabia? lá. A fumaça fica pra cá. A hora que você sobe,
Você consegue olhar Cuiabá é assim, né? A Cuiabá é um depressão, buraco. é baixada Cuiabana, é baixada. Você vai lá no fundo. Literalmente. Literalmente. Aí é o tempo seco e a umidade. Então a gente tem que cuidar bastante dos materiais que vai ser utilizado. Inclusive o estilo também é um ponto positivo nisso daí, né? Por exemplo, a capilaridade. A gente não tem isso no estilo. Que é aquela água que sobe de baixo para cima da umidade ia pedir para você explicar para o nosso cidadão comum que está assistindo, mamãe, titia, que está assistindo, elas não sabem que capilaridade na parede. Então vamos explicar. Seguinte, quando chove muito, chove vários dias seguidos, a terra fica muito úmida, muito cheia de água e não tem onde escoar. Encharca. Isso, encharca. Exatamente. Na alvenaria, os materiais que são utilizados na construção de alvenaria, eles absorvem essa umidade e vão jogando isso para dentro da casa. Então essa A água pata literalmente da vai fundação- subindo. Exato, vai subindo e aí eu imagino que você que tá assistindo esse podcast. Você aí já ouvindo, viu uma parede úmida, com certeza. a parte ali do rodapé começa a soltar dali do rodapé, né? De 1 metro para baixo, aí você pode ter certeza que começa a descascar. Você já viu aí alguma casa descascando? Exatamente, isso é Capilaridade. a capilaridade. E no steel frame, não, a gente cuida, faz a fundação, radier e aí as mantas. Aí vem a manta asfáltica, porque o cimento ele é corrosivo para o material de steel, né? Para o aço galvanizado. Então, para fazer essa proteção, o que a gente faz? Coloca a manta asfáltica recobrindo toda a peça que vai em contato com o radier, né? Com o cimento. Além disso, é feita mais outras 2 proteções. Então, para o nosso cuidado, por segurança, nós colocamos 3 proteções anticorrosão para que não aconteça essa capilaridade. Isso. E outra coisa também é que nos ambientes que são mais úmidos, a gente utiliza um tipo de drywall que ele é mais resistente à umidade. Então, na cozinha, no banheiro, em ambientes que tem essa umidade maior, né? A gente utiliza esse drywall que é diferente. E aí ele absorve menos a umidade, então a gente tem mais segurança e não vai ter mofo, não vai ter nada disso. Fiquem tranquilos, no banheiro lá vai ser steel frame, vai ter gesso específico para áreas molhadas. Isso já tem tecnologia, ciência aplicada a isso para vocês terem a segurança de contratar um projeto diferente e uma construção diferente. Exatamente. Então sejam bem-vindos, muito obrigado mais uma vez por nos receber aqui. É um prazer. Ele já tá encerrando o podcast por mim. Não estou encerrando, não. Adorei! Helder, adorei o seu talento para... Continua no canal do YouTube. Continua assim que eu vou gostar. Vou lá. Você acredita que nas minhas próprias redes sociais eu tenho essa dificuldade? Eu sou muito carudo assim com os outros. E tá vendo que no podcast fica à vontade? Viu? Eu gravar um, né? O pessoal já tá me chamando pra gravar. O que eu faço? Você, então, vem nos outros episódios estar com a gente aqui em outros temas também. Está convidadíssimo, tá? Carol. A gente sai chapado, dorme aqui, já tem apartamento aqui perto, já vem pra cá, a gente faz o podcast, tira dúvida. E tem muito tema, né? Tem muito assunto, tem muita coisa. Que dá eu acho que qualquer situação ela começa através de uma boa conversa, de um bom diálogo, e fazendo isso é muito importante, e o trabalho que o podcast faz, que o Papo de Arquiteta faz, exatamente trazer essas informações, trazer novidades, trazer atualidade, novas tecnologias, e por isso que eu agradeço. Vamos fazer diferente hoje. Diga. Hoje você que vai fechar o podcast. Aí, técnica, me lasquei. Hoje você está muito bem. Ele é ótimo nisso, vai. Então eu vou ficar aqui, você vai perguntar as minhas redes sociais, perguntar as redes sociais da Carol, e você faz o fechamento, ok? Maravilha, então. Posso começar? Pode começar. Fica aqui com foco no microfone, vamos lá. Então, você que está nos assistindo aí, mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Em nome aqui desta apresentadora aqui maravilhosa que nos recebeu, Rúbia Moraes, nós estamos encerrando este podcast e sigam nas redes sociais, elder.mbincorp, arq.carolmatos e papodearquiteta.podcast. É isso aí, então até... Curte, comenta, compartilha. Segue o canal aí, Carol Matos, que você vai ver as novidades aí. Comenta aqui embaixo que episódio que vocês querem nos próximos, né? O que vocês querem ouvir falar sobre. E a gente me colocou no inscreva, compartilha, comenta, ativa o sininho, exatamente. E nos visite lá, fale conosco sobre
Se tiver qualquer dúvida, entre em contato para que tenhamos Sensacional. aí o maior prazer em atendê-lo. E nós ficaremos muito felizes em receber você lá na Chapada e todo mundo que quiser conhecer melhor o método do Steel Frame. E Steel Framing, o futuro da construção civil. Boa noite, gente! Tchau! Até a próxima!